Iniciando o nosso estudo dessa manhã de domingo, nós recordamos que a semana passada, ao encerrar, Eusébio está fazendo uma palestra onde ele recordou a ação do plano espiritual do mundo maior, do plano maior, sobre nós na crosta terrestre. Nos últimos 6.000 anos, desde a vinda de Krishna no Egito, todo o trabalho que foi feito espiritualmente, mandando os missionários, e ele encerra dizendo assim, que até hoje, a época da edição do livro, em 1947, depois da vida de Jesus, de toda a sua missão na Terra, trazendo para nós esse legado de amor que ele trouxe, nós ainda benzemos baionetas, canhões, metralhadoras, tanques, em nome do Pai Celestial, aquele que Jesus nos disse que é perfeito, que faz o sol nascer sobre os bons e os maus, que faz a chuva cair sobre justos e sobre injustos. E ele fala para nós que é por esta razão que os nossos celeiros de luz permanecem vazios, que o nosso mundo íntimo se encontra conturbado. Justamente por quê? Porque as paixões fulminantes, o interesse pessoal, é uma propriedade tanto do povo, tanto da individualidade de cada um de nós, como de todos os povos que vivem na Terra, que vivem, ele coloca lá que de polo a polo, A gente vive numa paixão fulminante, nossa, que passa de maneira evidente, em todo o globo terrestre, a semear mau presságio, ou seja, a semear essa consciência culposa, esses conflitos que nós vivemos. Eusébio nos esclarece dessa maneira que nós somos materializadores de princípios iluminados, que todos nós que vivemos na Terra, em todas as nações, somos possuidores de paixões que interferem na lei divina, criando assim para nós laços de aversões e de ódio, e que por causa desse egoísmo em que nós vivemos presos a processos de resgate, a processos de dívida, vivendo para corrigir falhas, Mas hoje nós que estamos aqui, nós temos o Espiritismo que nos traz informação e conhecimento sobre esta ação do mundo maior sobre nós, A gente sabe que todos os missionários tiveram aí, Moisés trouxe para nós as leis de Deus, Jesus nos trouxe esse legado, nos explicando do amor, que é a base de equilíbrio para tudo, e o Espiritismo nos trouxe a reencarnação, nos traz a reencarnação, mostrando a nós que nós somos espíritos ainda numa condição que nós somos guiados por impulsos primitivistas, e que nós precisamos acessar as luzes que estão dos altos, e que nós só acessamos essas luzes através dos ensinos de Jesus, através das obras básicas da doutrina espírita, das obras mediúnicas, como essa que nós estamos lendo aqui e que nós estamos estudando. Assim nós vamos conseguir entender e praticar a lei de amor para enriquecer o nosso mundo íntimo, iluminar de amor para que nós possamos viver esse amor e temos a certeza de que nós vivemos num acerto e que caminhamos de maneira firme na direção correta, para nós podermos aprender a acessar os mananciais e recursos divinos adequados para o nosso crescimento, para nós encontrarmos boas soluções e fazermos boas escolhas. Eusébio então faz uma pergunta: até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos fiéis, leais ao Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando a retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde nos exortou o Cristo buscar as manifestações
do Pai em nosso mundo íntimo. Mas ao invés de preferirmos a liberdade espiritual, temos nos iludidos ao longo do tempo, escolhendo o prazer e a felicidade fácil, apropriando-nos de coisas alheias e enganando os nossos irmãos de caminhada. Com isso, nos sobrecarregamos de débitos difíceis, de resgates também e difíceis igualmente, né? Então é preciso que nós passamos a ponderar no que disse Eusébio, pois o Cristo nos chama à prática da soberana lei, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. E Jesus nos ensinou que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, fazendo bem até mesmo aqueles que nos odeiam, e que precisamos orar por aquele que nos persegue e nos calunia. Porque nós precisamos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. Continuando a palestra, né, ele diz que nós só aprendemos a alimentar e a aumentar somente o egoísmo, a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta terrestre. Dessa maneira, a gente contrai pesados débitos e nos escravizamos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na colheita do espinho. E ele diz que foi assim que nós atingimos a época moderna, que é a época que nós vivemos hoje, em que a loucura se generaliza, a harmonia mental do homem está a pique da queda. Porque nós somos espíritos que temos cérebro evoluídos e corações imaturos, que requisitam de nós, né, esforço, porque presentemente nós estamos a esfacelar o progresso espiritual. A gente vê que o homem atualmente, como nos diz Eusébio, cresceu muito em intelectualidade, mas não tem maturidade moral suficiente para fazer boas escolhas. Por isso, vive cheio de conflitos íntimos, de ansiedades, angústia, tristeza, medos, que acabam por arrastá-lo para o desequilíbrio moral, o desequilíbrio mental. Se nós analisarmos, vamos ver quantos de nós ainda não somos possuidores somos possuidores de doenças espirituais. A encher consultórios, as casas religiosas na terra, e ainda vivemos à procura de alguém que seja capaz de fazer uma cura milagrosa e nos livrar dessas doenças mentais que somente as nossas emoções e os nossos sentimentos é que nos induz a elas. Nesse momento da palestra, André Luiz nos diz que nos faz uma análise, né, sobre o ambiente, sobre as pessoas que estavam escutando essa palestra. Ele diz assim que o excelso orientador deu àquela palestra um intervalo mais longo, e aí ele começou a observar a reação das pessoas que estavam ali em volta. E ele percebe que homens e mulheres começaram a segurar a mão uns dos outros de maneira mais forte, exibindo palidez no semblante estarrecido. Ele disse que alguns deles, por certos, compareciam ali pela primeira vez, como ele mesmo, André Luiz, estava ali. Todos estavam estáticos e assombrados, né, pela fisionomia que estampava no rosto. E aí, ele diz que Eusébio fixou a plateia com um olhar penetrante daqueles que observam nossas mazelas de dentro, que observa as nossas pobrezas. E continuou a sua palestra dizendo assim que nos séculos pretéritos, as cidades florescentes, as cidades que iniciavam no mundo, elas de repente desapareciam, justamente pelo massacre da guerra, né, dos conquistadores, sem nenhuma noção moral, ou estacionavam diante da onda mortífera das desconhecidas doenças, das bactérias, das infestações que eram atacadas. E ele diz assim que hoje as coletividades do mundo, as grandes cidades que nós temos, sofrem ainda o assédio da espada, né, da chuva de bomba contra a população indefesa. Mas se nós observarmos
a febre amarela, a cólera, a varíola foram dominadas. Não existe mais esses problemas, nós não temos. E que mesmo as doenças que nós temos ainda, que nos atormentam hoje, como a lepra, como a tuberculose, como o câncer, nós dirigimos a elas combates sem tréguas, né? E ele diz que existe, porém, uma nova ameaça na crosta terrestre, que é o profundo desequilíbrio, a desarmonia do ser humano, que é traduzido pela moléstia da alma, que ingere de maneira sutil a estabilidade do ser humano. Ele disse que os nossos caminhos, da forma como nós andamos na crosta terrestre, nós não caminhamos de maneira como se fôssemos seres conscientes, que sabemos o que fazemos, mas nos caminhamos de maneira equivocada, como se fôssemos doentes, como se fôssemos inconscientes, pessoas que caminham sem analisarmos os caminhos que nós devemos fazer de maneira correta. E como fruto disso daí, né, como fruto das eras sombrias, que caracteriza a opressão e a maldade recíproca em que temos vividos, odiando um ao outro, vemos a terra convertida em campo quase de interminas hostilidades. Ou seja, doenças da alma como angústia, irritabilidade, ansiedade, mágoas, desgostos, desânimos, ódio, brotam em nós por causa do nosso interesse pessoal ser muito exacerbado. Brotam esses estados emocionais e sentimentais em nós, e na convivência que nós temos com as outras pessoas, nós acabamos repassando às outras pessoas a nossa irritabilidade, a nossa angústia, a nossa ansiedade, os nossos meios, os nossos medos, as nossas incertezas. Se nós tivéssemos sido mais maduros em nossas escolhas no passado, escolhendo a convivência amorosa e pacífica com aqueles com os quais nós partilhamos a existência, teríamos hoje na Terra, né, um ambiente bom e favorável a transbordar conforto e segurança a todos nós, em todos os ambientes onde nós vivemos, sejam eles em nossos lares, junto com os nossos vizinhos, certo? Nos ambientes de trabalho onde nós vivíamos, teríamos assim amizade sincera entre toda a humanidade. Mas os homens, como diz Eusébio, perseguem o mito do ouro fácil, ou seja, todo mundo quer ganhar dinheiro de maneira fácil, viver de maneira fácil na preguiça, né? Ele diz que criatura sensível abandonam-se aos distúrbios e das paixões, ou seja, nós gostamos dessa maneira como nós vivemos desregrada. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opiniões, conduzidos às desvairadas paixões inferiores. Filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhe deixa perceber. Este vórtice, né, ou seja, esse redemoinho, meus irmãos, é a alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atingem os tecidos sutis da alma, invadindo-nos o cerne do corpo espiritual. Ou seja, o vício do menor esforço, a mania de nós querermos levar vantagem em tudo, faz com que nós continuemos vivendo, ferindo e se ferindo. E a emissão dessas forças dilacerantes e corrosivas, como nós sabemos, né, que a doutrina espírita nos ensina, são os nossos pensamentos inferiores, que se cultivados, né, por nós, eles podem nos impor doenças ao nosso corpo físico, como nos ensina a ciência moderna, a medicina moderna, que nós precisamos manter a serenidade, manter a calma, para que nós possamos ter saúde em nós, né?
Mas Eusébio nos diz que essas formas de nós vivermos com essas emoções e com esse sentimento atingem também o corpo espiritual, desgastando, vincando, impondo-lhe mutilações e desequilíbrios nas peças importantes para as nossas vidas de comunicação, através do processo de reencarnação, para que nós tenhamos o crescimento espiritual, fazendo com que a gente perca longo tempo na nossa caminhada terrestre. Assim, Eusébio continua a informar que quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos mobilizar, ou seja, movimentar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Ou seja, Eusébio nos diz que nós precisamos movimentar a vontade, os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todas as nossas cogitações e murmurações, sempre refletindo e analisando e transformando tudo ao serviço do bem coletivo. Pois são estas as ferramentas importantes para o nosso crescimento no bem. Para nós crescermos assim no bem, a gente vai precisar, todos nós, agirmos desse trabalho. E ele nos diz que nós precisamos fazer isso daí porque o trabalho salvacionista não é uma tarefa exclusiva da religião que tem a nos falar que nós precisamos melhorar essas coisas, né? Que essa ação de melhorar é uma missão comum a todos nós, porque nós precisamos chegar um dia em que nós precisamos nos convencer de que nós vivemos imersos diante em Deus, que Deus nos envolve a todos e que é o Pai de todos nós, né? A realização que nos compete não nos filia ao particularismo, ou seja, nós não somos uma coisa particular, que nós, só um precisa melhorar, só o espírito superior, só o missionário que vem na Terra precisa ser pessoa boa, e nós podemos continuar sendo pessoas comuns. Não, é obra genérica de todas as criaturas e todas as coletividades, é um esforço que cada um de nós, de maneira honesta e sincera, precisamos nos interessar ao bem de todos. A gente vê que, segundo Eusébio, o trabalho de salvação não é um trabalho comum a todos nós. O que é isso? O que ele quis dizer com isso? Que o homem precisa se livrar do egoísmo e do orgulho, como nos diz a doutrina espírita, que são as duas maiores chagas da humanidade, justamente para que nós possamos caminhar de maneira mais vertical a nossa evolução. Segundo o benfeitor, essa tarefa é de todos nós. Todos nós somos responsáveis por este movimento de renovação de nossos costumes, de nossos hábitos. Por isso, é imprescindível buscarmos o equilíbrio e os conceitos iluminados disponíveis para todos nós espíritas, nós estamos aqui dentro do Centro Espírita, que nós temos nos livros, porque são esses conhecimentos que estão disponíveis a nós que vão modificar os nossos costumes, fazendo com que nós pratiquemos mais a lei de amor, que suaviza, que aplana os nossos caminhos, que traz a harmonia para as nossas vidas, para que nós possamos também distribuir, contaminar o nosso entorno com todos aqueles que convivem conosco. Aí, Eusébio disse assim, olha, se vocês estão vendo a nossa companhia de benfeitores espirituais e vocês estão buscando a orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça da vossa própria luz. Não conteis com as luzes alheias para a jornada. Ou seja, nesse esforço nós precisamos nos conscientizar de que semear ensinos iluminados trazidos para nós pelos benfeitores espirituais são importantíssimos para iluminar a mente de todos aqueles que convivem conosco. Mas precisamos entender que todo esclarecimento tem que ser praticado e vivido por nós, no nosso dia a dia, a fim de que, iluminando as nossas vidas, possamos, através do exemplo, possamos também auxiliar aqueles que caminham conosco a ver como é que faz dessa maneira, Como é que se faz?
Aí ele dá um exemplo que em míseros planos de sofrimento regenerador, ou seja, nas vizinhanças da Terra, na vizinhança aqui da crosta terrestre, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se de todas as oportunidades de acender a própria luz, né? Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhe cerrou os olhos, as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa, mais densa, referida de angústias e pavores. A gente consegue imaginar que com certeza todos nós já vivemos ou vivemos ainda, né, esses enganos relacionados por Eusébio, vivendo uma vida incorreta, depois estacionando por longo tempo num estado de birra, magoados por não mais termos como dar vazão a esses instintos primitivos que nós trazemos. Com isso, o que a gente faz? A gente dilata, a gente aumenta o tempo das nossas dores em zonas purgatoriais, perdendo tempo precioso que nós deveríamos colocar no nosso processo evolutivo, postergando mais ainda a nossa possibilidade de ser criaturas mais felizes e mais conscientes. André Luiz nos diz que nesse momento Eusébio interrompeu a palestra por mais um minuto, né? Pelo jeito pareceu muito grande o intervalo, porque para a reflexão de todo mundo. E ele percebeu que nesse momento o próprio Eusébio entrou em um estado de análise, a recordar imagens ou que ele tinha visto já nas zonas purgatoriais ou que ele mesmo tinha vivido nas zonas purgatoriais, né? E aí ele percebeu novamente que o público, né, ficou sensibilizado, as fisionomias preocupadas, transfiguradas, todo mundo olhando. E decorrido desses longos segundos, né, o orador prosseguiu com uma inflexão muito enérgica, mas também muito patriarcal, muito protetora também. E ele disse assim, ó: procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na terra. Seduzidos pela claridade das esferas superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universais, desejais a graça da cooperação da sementeira no porvir, reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre, entretanto, é indispensável que considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. É impossível, ele diz, progredir no século sem atender às obrigações da hora. Ou seja, aquelas pequeninhas coisas que nós temos que fazer. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Eusébio fala com energia de um amor paternal, aconselhando-nos a todos nós a procurarmos o trabalho no bem que iniciamos com a nossa vontade, nos trabalhos que nós fazemos hoje, mas que precisamos alinhar os nossos desejos, nossos anseios com os do mundo maior, para que nós possamos juntos realizar um trabalho que some vantagem a todos nós. É imprescindível, como nos diz Eusébio, que nós aumentemos as nossas responsabilidades, a nossa noção de comprometimento junto às tarefas que nós assumimos, com os horários que nós precisamos, para aquilo que nós precisamos realizar, pois Jesus nos disse que nós seríamos salvos. Qual seria salvo?
aquele que perseverasse, ou seja, aquele que se esforça, aquele que realmente procura melhorar-se a cada dia, a fim de que ao final da existência possa se sentir um homem completo, como nos diz o benfeitor aqui, né? Que nós não somos ainda homem completo. Que Jesus nos abençoe aí a todos e muita paz a todos.